sou muito um poeta lírico ou um contador de histórias em versos. Eu acabei fazendo meu doutorado sobre cordel, porque eu acho que o cordel precisa ser mais valorizado nesse ambiente erudito, digamos assim. Eu acho que a poesia e particularmente os versos de cordel que contam histórias, né? Então são versos, junta as duas linguagens, uma narrativa em verso, é um jeito de ir treinando o prazer de ler. O meu propósito é mostrar que o cordel ele tem um valor literário, um valor cultural, né? Não é coisinha, não é a linguagem errada. Linguagem oral nunca foi igual à linguagem escrita. Então, tranquilamente, qualquer edição de cordel pode ser de acordo com a língua canônica, a língua formal e o novo acordo ortográfico. Eu posso tranquilamente escrever livros em versos que vão atender a um público de 8 a 80 anos. A mim me anima muito a ideia de que eu tenho um menino numa cidade como São Paulo, imaginando como é um vaqueiro nordestino e sabendo que ele usa essas palavras, né? Eu amo Brasília e eu fiquei muito chocado de saber que coisas ruins poderiam ter acontecido na construção de Brasília, como a morte de alguém. E eu quis contar essa história, mas eu quis, ao mesmo tempo que eu quis contar uma história que para mim era uma história muito, muito grave, eu não queria contá-la de qualquer maneira. Então eu queria contá-la em versos para homenagear os nordestinos, em versos de cordel. Eu queria que ele fosse um vaqueiro, porque o vaqueiro tem a ver com as minhas origens nordestinas. O meu avô era vaqueiro, o meu pai e a maior parte dos meus tios, não necessariamente um vaqueiro de rodeio, mas alguém que pegava gado, que se vestia de gibão e tal. Então eu quis fazer essa tríplice homenagem aos operários, ao Nordeste e a essas minhas origens e essa minha família. Ganhou o prêmio Max Pfeffer de design gráfico da Suzano, e aí depois um cineasta viu, esse livro dá um filme, fez um filme, né? Então são coisas assim que vão acontecendo, e eu penso que esse livro não teria esse significado se não tivesse juntado essas coisas, né? Um acontecimento histórico, ele ser dito em versos. Se eu narrasse esse episódio em prosa, não teria esse efeito. Brasília, por ser uma cidade jovem ainda, ela tem uns vazios, né? Uns cerrados grandes, uns parques. Não é incomum que apareçam animais selvagens. Aí aparece uma jaguatirica numa casa no Lago Sul. Eu sempre tenho caderninhos, mas assim, às vezes um poema já sai num formato que eu escrevo, sei lá, no telefone e eu já posso postar. Mas muito embora essa realidade exista, os livros de papel ainda são fundamentais. Pode ser até que as novas gerações já vão ler nos tablets e tal, mas o livro é fundamental para configurar essa afetividade. E aí acho que o trabalho gráfico é fundamental. Então assim, ok, eu escrevo cordéis, mas eu quero que eles sejam impressos nesse tamanho, entendeu? Eu quero que eles tenham todas as páginas ilustradas, eu quero que a pessoa saiba que há um diálogo gráfico do design gráfico das figuras com o texto. Então, a magia da escrita ela é muito racional. Ela chega à nossa inteligência, enquanto
porque, por exemplo, o computador, o acesso aos jogos me leva a um vício e a uma passividade, a escrita me leva à possibilidade de ser ativo, de escrever ativamente. Então, eu também posso escrever versos, eu também posso escrever histórias. Daí porque, por exemplo, quando eu vou às escolas, às vezes, não sei o quê, porque o rap é maravilhoso. E o hip hop é maravilhoso. Então, todas essas formas de manifestação em que essas crianças de periferia, de grupos que se sentem excluídos, elas tomam a voz. E você vê, ela não vai se manifestar de qualquer maneira, ela se manifesta como poesia. Nesse circuito, família e escola, eu posso fazer com que as crianças leiam e que de alguma maneira eles também passem a produzir. Crianças adoram poesia. Crianças adoram brincar com a palavra. Elas veem essa previsibilidade e elas veem que é um jogo, né? Quando elas veem que é um jogo, e criança adora brincar, aí elas entram no jogo. Então, para os pais e para os professores, inundem suas casas e suas escolas de livros bonitos e prazerosos. Os livros do coração eu escrevo em verso.